Você já ouviu falar sobre distimia? A distimia é muito comumente relacionada à depressão. No entanto, quando a gente pensa em depressão, a gente pensa em uma pessoa cuja vitalidade, a força, a vontade de viver, seguir dando andamento nas atividades, na sua rotina, acabou ficando muito abalada. No caso da distimia, acaba se tornando um pouco mais difícil esse reconhecimento. Isso porque os sintomas em relação à depressão são muito mais leves, porém muito mais duradouros. Isso acaba fazendo com que a distimia seja uma espécie de depressão silenciosa e por isso mesmo muito perigosa. No vídeo de hoje eu quero te apresentar o que é a distimia, seus principais sintomas, formas de tratar. Então, se o seu interesse aqui hoje é saber mais sobre a distimia, fica comigo até o final. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Eureka. Eu sou o Luiz, sou psicólogo e um dos fundadores da Eureka. O nosso objetivo é levar até você informações seguras e didáticas sobre saúde mental. E no vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto que é pouco divulgado, a distimia. A distimia, cientificamente falando, é chamada de transtorno depressivo persistente, ou então transtorno distímico. Isso não quer dizer que se você chegar até um psiquiatra, um psicólogo, ele não vai entender o que é distimia. É claro que ele vai, mas é bacana você ficar sabendo qual que é o termo super científico correto para a gente se referir à distimia. E a distimia, então, é sim um transtorno mental e está na categoria dos transtornos do humor. Ele é um transtorno depressivo. Isso quer dizer que a distimia e a depressão são a mesma coisa? Não, não é nada disso. A distimia tem sim várias conexões com a depressão. A diferença, e aqui está sim a grande particularidade, a grande característica da distimia, é que os seus sintomas, de uma forma geral, são muito mais leves em relação a um episódio depressivo maior, o termo técnico para a gente se referenciar à depressão, mas eles são muito mais duradouros. Inclusive, a distimia pode acompanhar uma pessoa desde a época da adolescência até mesmo ao final da sua vida. É por isso que a gente não pode aqui brincar com esse transtorno. E muitas vezes a gente comenta de uma outra pessoa ser daquele jeito, ter aquelas características, ele é mais mal-humorado, ele reclama demais, isso e aquilo, tudo mais, mas tome cuidado, porque nessas falas, muitas vezes a gente pode estar sim abafando, escondendo um transtorno verdadeiro e mais do que isso, é claro, um sofrimento que aquela pessoa vive e que por alguma razão não entende, não compreende e provavelmente não está em tratamento para resolver essa situação. Então, vamos lá, distimia não é a mesma coisa que a depressão, ainda que exista sim uma relação bem grande entre as duas. E afinal de contas, quais são os principais sintomas da distimia? Eu sei que você vai reconhecer vários deles como sendo sintomas da depressão, mas aí que tá. Por isso é super importante que você preste atenção aqui. Sintomas da distimia, de uma forma geral, eles são menos intensos e muito mais duradouros. O principal sintoma da distimia é a pessoa apresentar humor deprimido na maior parte dos dias nos últimos 2 anos. É um bocado de tempo, não é mesmo? Mas agora, vamos lá, o que é mesmo humor deprimido? Humor deprimido é quando a pessoa está com uma baixa vontade, um baixo ânimo, o humor dela está para baixo, as coisas são difíceis de fazer, força de vontade lá embaixo, quase zero, são alguns termos que a gente utiliza informalmente para definir o humor deprimido. É claro, não costuma ser tão intenso quanto em um episódio depressivo maior, a depressão que a gente costuma dizer. Ainda assim, é um sintoma que acaba durando um bocado de tempo, fazendo muitas vezes a gente achar até que é aquela característica daquela pessoa.
Outros sintomas que vale muito a pena a gente falar aqui é mudança de peso, seja para mais, seja para menos, que na maior parte dos casos está acompanhada de uma mudança no apetite, para mais ou para menos, ou seja, a pessoa está com mais apetite, comendo mais, ou menos apetite, comendo cada vez menos em menor quantidade. Preste atenção que aqui eu estou falando de mudança, alteração. Existe um mito de que a pessoa depressiva ela sempre engorda ou que ela sempre emagrece. Isso é um mito, gente, não é verdade. Distimia ou depressão, essas alterações podem ser tanto para mais quanto para menos. Não caia nesse mito, isso não é verdade. Outro ponto que costuma mudar bastante na distimia é o sono. A gente pode estar falando aqui de hipersonia, ou seja, uma pessoa que está dormindo muito mais horas, muito mais tempo do que ela costumava, como também perturbações do tipo insônia, ou seja, a pessoa está dormindo menos, acorda mais, tem dificuldade para dormir, tem muito cansaço no dia seguinte. Tudo isso está relacionado a alterações, mais uma vez, tanto para mais quanto para menos. Tome cuidado com qualquer mito que venha a surgir a partir disso. Não posso deixar de lado, é claro, que além dessas mudanças mais de corpo, físicas, existem também algumas mudanças de cunho mais psicológico. E a baixa autoestima, pensamentos de baixa autoestima, também são uma constante na distimia. Não apenas isso, como um senso de desesperança em relação aos projetos, em relação à vida de uma forma geral, esses pensamentos que levam a gente lá para baixo. Tanto na distimia quanto na depressão, eles acabam sim aparecendo. Mas Luiz, isso não é a mesma coisa que o humor deprimido? Não, enquanto no humor deprimido a gente está falando de um baixo ânimo, de um baixo prazer que a pessoa acaba tirando dessas atividades, do dia a dia dela, quando a gente está falando aqui de baixa autoestima e esse senso de desesperança, a gente está falando muito mais de pensamentos, como a pessoa interpreta, como a pessoa enxerga a vida e os próximos passos que ela vai dar. O humor deprimido tem a ver com o que ela está sentindo, não necessariamente como ela interpreta, como ela está pensando em relação ao que está acontecendo com ela e com as outras pessoas. Existe também um sentimento de culpa que costuma aparecer. Muitas vezes a pessoa distímica, ela se culpa pelas coisas que estão acontecendo, às vezes porque sente que não fez tão bem feito assim, seja porque essa culpa parece surgir do nada e traz memórias, traz lembranças que costumam ser desagradáveis para a pessoa. Portanto, não é um transtorno que a gente possa dizer como leve, de jeito nenhum. Ele é sim mais silencioso em relação à depressão, mas ele não é menos perigoso não. É preciso tomar muito cuidado, prestar muita atenção aqui. E se você está gostando de saber mais sobre esse assunto, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Você pode apertar aqui no botão de se inscrever e ativar o sininho, para você sempre ser notificado toda vez que um conteúdo novo sair aqui no nosso canal do YouTube. Ajude a Eureka a crescer o canal, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade sobre saúde mental, relacionamentos, emoções e pensamentos. Agora que a gente já falou o que é o transtorno distímico, quais são os principais sintomas, algumas relações que tem sim com a depressão, tá na hora de a gente falar um pouquinho sobre como a gente pode tratar esse transtorno. E sim, eu quero trazer uma boa notícia de que a distimia ela pode ter cura. Muitas vezes as pessoas trazem que depressão, distimia, que transtornos mentais eles não têm cura. E é claro, eles não costumam ter cura no sentido de que é como se fosse algo para sempre. É claro, gente, quando num atendimento terapêutico, com um psicólogo, com um psiquiatra, você vai identificar provavelmente o que aconteceu, o que levou essa distimia ou, por exemplo, a depressão a ocorrer na sua vida. Com isso identificado, soluções vão começar a ser boladas a partir disso, é claro, mas isso não quer dizer que de agora em diante você está 100% imune ao transtorno retomar.
caso as vulnerabilidades, as situações que levaram à depressão ou à distimia retornarem à sua rotina, é claro, você vai estar novamente, o indivíduo vai estar novamente sob risco de desenvolver a distimia. Então, sim, existe tratamento, existe como a gente tratar a distimia. Só esse tratamento não significa que para sempre ela nunca mais vai retornar. Tome cuidado com isso, tá bem? E uma das terapias psicológicas que mais possuem evidências de funcionamento para a distimia e também para a depressão é a ativação comportamental. Essa terapia ela é bastante prática, bastante mão na massa. A ideia é tentar transformar a rotina do paciente em uma rotina mais prazerosa, mas que também traga mais maestria. O senso de maestria é um senso de dever cumprido. E isso pode surgir a partir de a gente desenvolver uma nova habilidade, melhorar naquela habilidade, a gente terminar uma tarefa doméstica, terminar uma tarefa no trabalho e assim por diante. É aquela sensação de a tarefa está cumprida, ou eu consegui me desenvolver, eu consegui ir além. Aprendi mais sobre inglês, aprendi a tocar uma nova música no violão e assim por diante. Não é só de prazer que uma vida bem vivida é feita, assim diz a terapia de ativação comportamental. É claro, o indivíduo distímico, ele costuma ter esses índices de prazer e maestria muito mais reduzidos. O terapeuta então busca analisar essa rotina, analisar como hoje ela está organizada ou não tão bem organizada assim e propor mudanças que aumentem esse prazer que a gente costuma chamar de PIM, prazer e maestria. Semana após semana, o terapeuta e o paciente se encontram numa sessão que pode ser presencial ou online e discutem o que funcionou, o que deu certo, o que pode ficar ainda melhor e desenvolvem novos experimentos para serem discutidos na semana seguinte. Dessa forma, toda semana o paciente é acompanhado e o resultado dessa terapia costuma ser visto em torno de 3, talvez 4 meses. É claro, todo o ritmo do tratamento varia muito conforme caso a caso. Por favor, não entenda a partir desse vídeo que toda a terapia vai de forma certeira gerar esses benefícios com 3 a 4 meses. Pode ser menos, pode ser mais, tá bem? Resumindo, a terapia comportamental ela busca reconectar a gente através de micropassos a uma rotina mais prazerosa, uma rotina mais produtiva. É claro, algumas estratégias de mindfulness também acabam sendo utilizadas, porque às vezes não adianta, por mais que a gente tente fazer coisas que nos gerem prazer e maestria, parece que existe uma nuvem escura na nossa frente que nos cega, não nos permite ver o que tem de bom ali acontecendo. E é para isso que estratégias para lidar com pensamentos, como mindfulness e outras estratégias, acabam servindo muito bem e fazem parte das técnicas utilizadas dentro da terapia de ativação comportamental, tá bem? Mas é claro, não recomendamos que você apenas converse com um psicólogo. Vale a pena sim você conversar com um psiquiatra, porque é ele o profissional indicado para analisar se alguma medicação vai fazer bem para você ou não, tá bem? Tome cuidado. Busque sempre o profissional da medicina, o psiquiatra, para situações medicamentosas, tá bem? E se você chegou até aqui, talvez você tenha cada vez mais curiosidade em saber se você tem, se não tem distimia, se um familiar, alguém próximo a você tem distimia. E é claro, a indicação mais correta, melhor para você, é sempre buscar um profissional habilitado, seja psicólogo, seja o psiquiatra. Mas aqui na Eureka nós desenvolvemos um pequeno formulário, é como se fosse um teste para você aprender um pouquinho mais sobre os principais sintomas. Ele traz um resultado, mas que não vale como diagnóstico. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode clicar e realizar esse teste de cunho didático, educativo. Ele não serve como um diagnóstico, tá bem? E para finalizar, eu quero deixar aqui mais uma palavra de muito cuidado.
Durante o tratamento da distimia, pode parecer que as coisas estejam fluindo muito bem, resultados rápidos, resultados bons estejam surgindo. E é ótimo, porque é isso que todo terapeuta deseja para o seu paciente. Mas agora, em alguns momentos, pode ser que ocorra algum tipo de regressão, algum tipo de falta de progresso, ou mesmo uma sensação de que as coisas não estão indo para frente. Tome muito cuidado, porque isso faz parte do tratamento. Não podemos deixar de lado, não podemos deixar de perseverar para que a gente possa, sim, finalmente vencer a distimia. Você deve sempre manter contato direto com o profissional que está lidando com o seu tratamento. No momento que notar que você piorou, entre sempre em contato com o seu profissional. Não entenda que esse vídeo aqui corresponde a qualquer tratamento ou diagnóstico. Visite sempre o profissional habilitado, que é o psicólogo e o psiquiatra. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e comente aqui que outros vídeos, que outros conteúdos você gostaria de ver. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!